Hoje nós vamos conversar sobre correção de erros. Correção de erros é um tema mais complexo, é um tema que eu vou tentar falar de forma mais devagar aqui com vocês, porque nós temos que ser muito sensíveis a certos detalhes nesse processo de correção de erro. Não é um tema muito simples, né? Então vamos lá. O que acontece normalmente quando a gente está estruturando uma atividade com a nossa criança? A gente começa lá, principalmente crianças que precisam de um maior nível de ajuda, que a gente está indo do maior nível de ajuda para o menor nível de ajuda. Então, essa criança que a gente está indo do maior para o menor, a gente começa ali, mão sobre mão, a gente já sabe que ela precisa de mais ajuda, então a gente começa usando todas aquelas técnicas de erro zero, né? De não deixar a criança errar. Mas o tempo vai passando. Você fez ali o primeiro dia, você fez 5 tentativas dando ajuda total. No terceiro dia, você continua ali. Mas você já está sentindo que a criança está entendendo a atividade. Então você começa a tirar um pouco dessa ajuda para que a criança faça. Aí digamos que você retirou um pouquinho e ela começou a fazer as tentativas com uma ajuda parcial, só um leve toque e tudo. E conforme foi indo lá as tentativas, digamos lá na quinta sessão, começou a aparecer algumas tentativas, a criança começou a fazer de forma independente. Nesse momento que a criança começa a fazer de forma independente algumas tentativas, a gente começa a ficar um pouco mais distante. E nesse momento que aparecem os erros, que a criança ela começa a errar. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, é muito doloroso isso, né? Mas é uma fala muito típica na análise do comportamento, que quem erra não é a criança, quem erra somos nós. Nós que erramos quando a gente está aplicando com a criança. Então essa é a primeira coisa que tem que saber. Outra coisa, gente, que se vocês não sabem sobre níveis de ajuda, vocês vão ter que ir lá no meu site e estudar sobre níveis de ajuda para depois entender o que eu vou conversar. Assim, vocês fiquem aqui na live, mas depois passem lá no meu site, entrem no meu blog e estudem sobre níveis de ajuda, tem um texto lá, e eu também vou deixar tudo que eu tô conversando aqui com vocês, vai estar por escrito no blog, em breve, falando sobre correção de erros também por escrito. Então vocês começam com níveis de ajuda e depois vão para a parte de correção de erros, tá bom? Então, assim, nós temos que ficar muito sensíveis às necessidades da criança para fazer essa técnica de correção de erro. O que a gente sabe é que é o seguinte, se a gente corrige o erro no momento certo, aumenta a probabilidade dessa criança aprender mais rápido. Então, se você corrige o erro na tentativa, existe maior probabilidade dessa criança aprender de forma mais rápida e minimizar esses erros, né? Eu tô o tempo todo olhando aqui pro lado porque eu acho que é um tema tão complexo. Eu já falei sobre correção de erros, mas eu escrevi um texto, eu estudei tudo novamente porque eu acho que eu não posso falhar com vocês em nada aqui. Então vamos lá, primeira coisa é a gente saber que a gente tem que ficar sensível à motivação da criança. A correção de erro não pode ser aversivo para a criança, de forma alguma. Então se a gente está fazendo alguma coisa que está sendo aversivo, gente, é parar, repensar, porque tem que ser de certa forma motivadora para a criança. Às vezes ela não está num bom dia, então a gente tem que ir numa velocidade mais lenta, ela tá com alguma dor, incômodo, ou tá simplesmente saco cheio, a gente vai reduzir um pouco essa cadência, porque a gente tem que trabalhar com a motivação dela. Cada técnica que eu vou ensinar para vocês aqui hoje vai dar certo com uma criança e com uma atividade. Então, dependendo da atividade, uma técnica vai dar certo, outra técnica não vai. Dependendo da criança, como ela trabalha, vai dar certo ou não. Eu tenho as minhas preferidas com Aquiles, eu tenho técnicas que eu acho que com ele funciona melhor. Então, tem essa questão também que a gente tem que levantar. Outra coisa também, gente, antes de entrar nas técnicas, outro alerta que eu tenho que trazer é a gente não pode reforçar cadeias comportamentais erradas. Então vamos lá.
Digamos, eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês de reforçar. Não façam isso que eu vou mostrar. Você colocou um bloco vermelho e um bloco amarelo. E a atividade, você pede para a criança mostrar o bloco vermelho. Aí, a criança, ao invés de mostrar o bloco vermelho, apontar para o bloco vermelho, ela vai para o bloco amarelo. Aí, o que você faz? Simplesmente pega a mãozinha da criança e direciona para o bloco vermelho logo em seguida. Isso daqui a gente está reforçando uma cadeia comportamental. Eu já fiz esse erro muitas vezes. Eu acho que eu fiz esse erro ontem com Aquiles. É muito comum a gente errar. E quando a gente reforça, é um erro gravíssimo reforçar a cadeia comportamental, porque você desfazer isso é muito difícil. Então, o que acontece? O que é um erro que acontece demais, você não deve fazer. Você chegou lá, a criança apontou para o amarelo, aí você pegou a mãozinha da criança, direcionou para o vermelho e deu o reforçador logo imediatamente. Então, isso daí, gente, é a receita para as coisas não darem certo. Então, fiquem muito atentos em não reforçar cadeias comportamentais. Agora, falando de uma forma bem geral para vocês, sobre algumas técnicas, né? Existe a técnica de reforçar... Vamos lá, vou pegar aqui. Eu acho que fica mais fácil mostrando aqui no meu computador para vocês. Vocês vão ter acesso a isso, esse texto vai lá estar no meu site, tá bom, gente? Então, eu gosto muito de usar essa técnica com Aquiles. Eu acho que é uma técnica muito interessante. Primeiro eu vou explicar aqui geral para vocês e vou dar exemplo. Então aqui, ó, primeiro passo, aconteceu um erro. O Aquiles, por exemplo, ele numa tentativa ele errou. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou reapresentar o antecedente, então eu vou solicitar novamente, dando mais ajuda para ele. Então, eu reapresento a atividade, dando ajuda total, uma ajuda parcial, mais ajuda e dou um reforçador mais brando para ele. O próximo passo é apresentar um distrator, que é uma atividade que ele já saiba fazer. Então, tipo, bater palmas, colocar o dedo no nariz, eu peço alguma coisa que ele saiba fazer. Voltamos para a atividade, reapresentando o antecedente com menor ajuda e reforço o comportamento. Então, vamos lá, eu vou explicar para vocês agora essa técnica, essa primeira. São 4 técnicas que eu vou apresentar, depois eu vou até comentar sobre outras também, mas eu vou apresentar principalmente essas 4. Como é que é, né? Vamos dar um exemplo prático disso. Vamos lá, de novo, para a atividade onde tem que direcionar. Eu chego e peço para Aquiles para ele mostrar o vermelho, e ele vai e me mostra o amarelo. Aquiles, vermelho. Aí ele vai lá e mostra o amarelo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui, eu vou esperar um tempinho, tiro tudo, modifico o posicionamento, reapresento novamente, espero alguns segundos, né? Eu esqueci de escrever isso. Espero alguns segundos, reapresento o antecedente, chegando e falando, reorganizo e falo para Aquiles, Aquiles, mostra o vermelho. Nesse momento, eu não vou deixar ele ir fazer de forma independente novamente, fazer sozinho. Eu já vou dar uma ajuda mais intrusiva para ele. Então, assim, se ele tá fazendo de forma independente, já tá mais independente, eu vou já dar uma ajuda parcial. Tem na literatura alguns que falam que a gente já tem que dar uma ajuda total para a criança, indo pegando mão sobre mão e fazendo intrusiva. Já outros falam que você tem que diminuir só um nível na escadinha dos níveis de ajuda. Então, existem essas duas vertentes em relação à questão de ajuda. Aí, o próximo passo é apresentar um distrator. Eu removo aqui a atividade e vou para uma coisa que ele tenha domínio, que ele saiba fazer, que ele é muito bom nisso, que ele já faz de forma independente. Então, bater palma, colocar o dedo no nariz, colocar a mão na cabeça, mostrar a língua para fora, qualquer coisa que ele tenha muito, muito domínio, mesmo que não tenha nada a ver com essa atividade. Mas é uma coisa que ele saiba fazer, que ele goste de fazer, correr, se que seja. Se sua criança gosta de correr, aí corre para um lado e para o outro, aí você vai dar aquele reforço super brando, social. Da mesma forma que na tentativa, quando você deu o antecedente com mais ajuda, você também deu um reforçador mais brando. Quando você vai apresentar esse distrator, você vai com um reforço mais brando.
E aí a gente vai para essa penúltima apresentação, que você vai reapresentar novamente com uma nova reorganização e vai chegar para ele. Aquiles, ou rapaz, ou bonitão, a gente tem que ficar variando os nomes, né? Não ficar chamando o tempo todo nosso filho pelo nome, nossa criança. Mostra o vermelho. Aí, nesse ponto, a gente vai diminuir o nível de ajuda. Se a gente deu ajuda total ali no segundo passo, aqui a gente vai dar uma ajuda parcial, só direcionando, reforçar o comportamento, reforçar para valer e partir para a próxima tentativa. Então, assim, é muito importante. Essa é uma técnica que dá muito certo com Aquiles, mas para algumas crianças pode não dar tão certo assim. Eu vou reapresentar aqui para vocês, como eu disse, vai estar tudo no meu site, essas técnicas. Então, essa que eu apresentei para vocês, ela tem todos esses passos. Aconteceu o erro, reapresentar o antecedente com mais ajuda, então no caso ajuda total e o reforçador brando. Apresentar um distrator, que é uma atividade que tenha domínio, mas não é ligada à atividade que vocês estão fazendo. Reapresentar o antecedente com menos ajuda, então você apresenta novamente a atividade, só que com uma ajuda reduzida. Então, se aqui deu total, aqui vai ser uma ajuda parcial, e reforçar o comportamento. Assim. Então, gente, a gente vai para a próxima técnica de correção de erros, que é essa aqui, onde a gente tem um erro. Aí o próximo, reapresentar o antecedente com mais ajuda. Então a gente já dá mais ajuda para a criança, mas é reapresentar, gente. É mudar a topografia, você vai mudar o posicionamento, você vai solicitar novamente. Tem que ter um espaço, um delayzinho aqui de alguns segundos do erro para reapresentar. Aí você vai repetir novamente, sem dando ajuda para que a criança faça de forma independente. Então vamos lá, vamos fazer um exemplo disso. Aconteceu o erro, chegou aqui, eu cheguei para o Aquiles e falei, Aquiles, mostre o vermelho. E ele apontou para o amarelo. Aí o que eu vou fazer? Vou esperar um pouquinho, reorganizar e dar o antecedente novamente, né? Então, o antecedente estou aqui apresentando e falando para ele, Aquiles, mostre o vermelho. Nesse momento, eu já vou dar ajuda com o dedinho, mostrando qual é o correto. Vou dar um reforço mais brando, preferencialmente um reforço social mais brando. Reapresentar a atividade, mudando também novamente o posicionamento e falando, Aquiles, mostre o vermelho. Aí, nesse momento, é esperado que ele faça de forma independente, reforce o comportamento e pronto. E aí a gente passa para a próxima tentativa. Agora, a próxima técnica que eu vou apresentar aqui para vocês. Essa daqui é uma técnica que, com Aquiles, normalmente ela não vai muito bem, mas tem criança que ela é maravilhosa. Crianças que têm maior repertório de comunicação, principalmente as crianças que estão no nível 1 de suporte, que elas têm um entendimento maior, crianças que têm uma linguagem receptiva mais desenvolvida. Essa técnica que eu vou mostrar para vocês, ela costuma ser mais efetiva. Então vamos lá, venham comigo. Primeiro mostrar aqui, depois eu vou dar um exemplo. Aconteceu o erro, você sinaliza o erro, demonstra de alguma forma que errou, de forma que ela compreenda esse erro. Então você vai falar, ó, errou. Não, não é assim, não, não, não. Aí aqui, reapresentar o antecedente com mais ajuda, com reforço brando, e novamente reapresentar o antecedente sem ajuda, e é esperado que a criança faça de forma independente. Como eu disse, tudo isso daqui vai estar no meu site, tá, gente? Tudo isso aqui vai estar no meu blog. Então vamos lá. Novamente para a atividade dos bloquinhos. Você vai pedir para a criança, mostre o vermelho. Aí mostrou o amarelo. Aí o que você vai falar? Você vai esperar um pouquinho e vai falar, não, é o vermelho. Aí você vai reapresentar, recolher. Isso daqui a gente não está reforçando a cadeia comportamental, tá? Vocês vão recolher, esperar um pouquinho, modificar o posicionamento e falar,
Mostre o vermelho, nesse momento você já vai estar dando uma ajuda mais intrusiva, então uma ajuda total, uma ajuda parcial. Recolher novamente, reapresentar com um novo posicionamento, e nesse momento a gente vai estar esperando que a criança faça de forma independente, ok? Vamos passar agora para a quarta técnica. E eu vou mostrar uma técnica para vocês também, que é uma técnica que eu nem coloquei aqui de forma desenhada, mas é uma técnica que não é aconselhado fazer, mas é bom que vocês saibam que ela exista, porque ela já foi demonstrada que ela é mais aversiva, tá? Então eu vou mostrar para vocês porque é bom nós pais conhecermos isso também. Pais profissionais, no sentido que assim, é aquela regra, não é bom a gente fazer dessa forma, que às vezes a gente faz sem querer. Mas essa técnica que eu vou mostrar agora para vocês, ela não é ruim, tá bom? Tá, gente? Essa quarta. A quinta que eu vou mostrar que é uma técnica que eu acho que a gente tem que ficar atento. Quarta técnica. Aconteceu o erro, corrige o erro. Então, você mostra o que a criança errou e mostra a forma certa de se fazer. Aí você reapresenta o antecedente com mais ajuda, reforçador social brando, reapresenta o antecedente sem ajuda e esperado de forma independente. Então essa daqui é a quarta técnica. Então vamos aqui demonstrar para vocês como é que é essa quarta técnica. Novamente, pediu para mostrar o vermelho, mostrou o amarelo. Você vai corrigir o erro falando, explicando para ela, não, é o vermelho. E você vai mostrar como faz. Você vai lá, ó, vermelho, mostrando. Vai recolher, esperar uns segundos, reapresentar, mudando o posicionamento e vai falar, mostre o vermelho, já dando ajuda para a criança, pegando mão sobre mão e mostrando, enfim, dando uma ajuda maior para a criança. Recolher, reapresentar numa posição diferente e apontar e esperar que a criança faça. Isso daí é o último. Antes de mostrar o que vocês não devem fazer, que é considerado hoje em dia uma prática aversiva, falar uma coisa para vocês. Vocês viram nesse momento que essas técnicas de correção de erro, elas duram tempo. Então, no momento que a criança começa a fazer de forma independente, costuma aparecer esses erros. E esses erros, gente, vocês viram que assim, o tanto de tentativas que tem ali. Então, o que a gente tem que ficar atento? Primeiro, se uma criança é muito pequenininha, vamos trabalhar com menos tentativas as atividades. Então, as atividades terem 5 tentativas, porque no momento que começar a ter erro, esse tempo dentro de uma atividade ele vai crescer muito e pode ficar aversivo para a criança. Então a gente tem que ficar muito, muito atento para não ficar aversivo, não ficar cansativo, porque assim, gente, correção de erro tem que ser simplesmente parte da atividade ali, e se ficar uma coisa muito maçante, a criança fica desanimada, ah, pô, eu errei. Não, nós não podemos deixar nessa situação. Então vamos lá para a técnica que eu acho aversiva, que é a repetição maciça, que é assim, a criança errou. Eram 5 tentativas e ela errou na última tentativa. Digamos que na quinta tentativa ela errou. Aí você chega para ela, reapresenta, mostra o vermelho, aí você vai dar maior ajuda, aí fez. Aí novamente, você vai fazer isso 5 vezes, dando maior nível de ajuda, e na última, a criança tem que fazer de forma independente. Então, uma atividade que era para virar uma atividade de 5 tentativas, vira uma atividade de 10 tentativas. Os estudos estão mostrando que essa prática de você aumentar em 5 tentativas, ela é aversiva. Então, a gente tem que evitar esse tipo de técnica. Eu coloquei lá no site e tudo, mas ela é uma... Eu até coloquei a anotação, que ela é uma técnica que é considerada uma técnica aversiva. Então, a gente só tem que ficar atento se o profissional está fazendo dessa forma, se nós estamos fazendo, que a gente acaba fazendo, a gente acaba insistindo. De forma natural em casa mesmo, a gente fica insistindo, insistindo, insistindo até fazer de forma certa. E isso é aversivo, isso é punitivo, né? Isso faz a criança, às vezes, punitivo no sentido mesmo da palavra, não no sentido punitivo da aba. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Então, gente,
o que eu recomendo para vocês? Eu sei que a live de hoje foi uma live pesada em assunto, foi uma live muito técnica. Eu peço que todos vocês entrem no meu blog. Para quem não conhece meu site, não conhece, vou apresentar aqui para vocês, né? O meu site aqui, Dani, www.daniacf.com. O meu blog, para vocês acessarem o curso, os materiais gratuitos, tem que logar, tá? Tem que se cadastrar bem aqui. Vocês clicam aqui e se cadastrem para poder entrar. Cadê? Acessar blog. Aqui. Aqui, gente, é o blog. E vocês estão vendo aqui, né? O blog, eu tô colocando aqui os materiais. Em breve vai estar esse daqui, esse texto sobre correção de erros, onde eu tô explicando tudo isso daqui. Eu coloquei esses quadrinhos aqui, mais didático, né, para vocês. E aqui sobre níveis de ajuda, terapia em casa. Então, eu recomendo que vocês leiam esse texto antes de tudo e depois vão para o texto sobre correção de erro, tá? Para que tudo fique bem alinhado.